falar agora. A gente segue defendendo você, especialmente você, minha amiga. A gente segue falando de assédio. A gente segue falando de importunação. A gente segue falando de transtornos, de crimes. A gente segue falando de assédio no busão. A gente começou essa história toda mostrando uma mulher no ônibus 405, a linha que atende lá o Maria Cecília, na Zona Norte. Essa reportagem foi mostrada no Cidade Alerta, foi mostrada no Balanço e ela deu início a uma série de denúncias, tá? Não parou de chegar denúncia desde esse dia. Não parou de chegar depoimento, vídeo, foto de gente que se diz, tá, vítima de assédio no transporte coletivo. Nesse caso, o homem chegou a mostrar as partes íntimas ali dentro. Ele estava se masturbando dentro do ônibus, na frente das outras pessoas, como se nada, absolutamente nada, fosse o punir. Como se ele pudesse absolutamente tudo. De lá para cá, a gente passou a acompanhar toda essa situação também, envolvendo a falta de possibilidades para que as mulheres denunciem essa situação. Como assim, Juliana? Quando a gente fala de denúncias, a gente precisa de alguém para receber essas denúncias. Qual é a característica dessa pessoa responsável por receber as denúncias? Ela é um vigilante, ela é um segurança que deveria estar atuando nos terminais, mas tem vigilância nos terminais? A pergunta que eu faço é: cadê? Cadê os seguranças? E por que eu falo isso? Porque tem uma legislação, tem um contrato de concessão com as duas empresas que operam o transporte coletivo aqui em Londrina, a Grande Londrina e a Londres Sul, que devem manter a vigilância lá. Só que a gente está desde a última semana rodando os terminais e não encontra estes vigilantes. E não encontra estes seguranças que deveriam ser as pessoas responsáveis por receber as denúncias da população, por receber as mulheres vítimas de violência. Eu quero que você preste muita atenção na reportagem que o nosso Lamartine Cortes preparou. Pode deixar fechadinha aqui, Erlei, por favor. Eu quero que você preste muita atenção na reportagem que o Lamartine preparou agora, porque, na sequência, a gente vai abrir um pouco da caixa preta do transporte coletivo. Na sequência, você vai entender que manter vigilantes nos terminais não é uma benesse das empresas que operam o transporte coletivo. Manter vigilantes nos terminais é uma obrigação que está em contrato. As empresas ganham para isso e elas estão literalmente passando a mão na cara da CMTU, que tenta passar a mão na cara da população. Mas aqui não. Aqui não! A CMTU se nega a falar do assunto. A CMTU se nega a falar da falta de seguranças. A CMTU se nega a falar da falta de uma campanha educativa e de conscientização sobre essa história. Mas nós vamos botar o dedo na ferida sim. Bota a reportagem do Lamartine Cortes, 12h54. É um problema que a cada dia fica mais evidente. A falta de vigilantes nos terminais de Londrina é fato. Eu sempre vejo os fiscais aí. Mas vigia, vigilante? Ah, isso daí eu não sei, porque a gente não passa a noite aqui. A partir antes dessa pandemia tinha bem mais, viu? Antes da pandemia tinha mais? Tinha bem mais, viu? O senhor percebeu que depois desses tempos aí diminuiu? Tá muito, diminuiu muito. Você ainda vê alguns, mas é pouco, viu? Desde a semana passada, nossas equipes percorrem todos os terminais da cidade em diferentes horários. Só encontramos vigilantes no Terminal Central e no Vivi Xavier. No Terminal Oeste não havia nenhum. No Terminal do Ouro Verde, a mesma coisa. Segurança por aqui, zero. Teve uma vez que eu estava indo para casa e tinha um rapaz que ele ficou me seguindo com o olho o caminho todo e ele esperou para saber onde eu descia no 501. E nisso eu não tinha percebido, aí depois eu descobri que ele pegava ônibus comigo e eu não sabia. Ele ficou esperando ver o meu ponto para ficar olhando, eu teria que me virar só. A gente em si não tem mesmo para quem recorrer, é bem vazio. No terminal do Milton Gavete, a ausência dos vigilantes e a sensação de insegurança também é fato.
Teria que ter um pouquinho mais para poder recorrer a alguma coisa ao acontecesse. Mas acredito que tenha acontecido bastante, né? Coisas desse tipo. Mas eu não me sinto segura a maioria do tempo pelos horários que eu pego o ônibus. Que eu pego o ônibus muito tarde, tipo agora é 11 horas da noite. Então acho que precisava um pouquinho mais de uma segurança. Nesta manhã, nós fomos até o terminal do Acapulco, na zona sul de Londrina. Não encontramos vigilantes. Eu acho que não existe, né? A senhora praticamente não vê mais. Não, eu não vejo igual antigamente, não. Se a senhora precisar pedir um socorro, alguém mexer com a senhora vai encontrar segurança? Eu acho que não, né? Porque do jeito que eu tô vendo agora aqui, infelizmente não. Este é um assunto que não é novo, mas parece que estava passando despercebido para algumas pessoas. Desde a semana passada, nossas equipes chamaram a atenção para o problema após a constatação de um outro problema. Nós recebemos inúmeras denúncias de mulheres relatando que sofriam importunação e até mesmo assédio dentro dos ônibus. A orientação dada a elas era sempre a mesma: procure um segurança. E aí veio a pergunta: mas cadê? Eu sempre chego esse horário, né? Eu saio de manhã e chego esse horário. Nunca tem ninguém. Agora deixa eu ver, agora quase 7h05, nunca tem ninguém. Não, nunca vi, para dizer a verdade. No mês de fevereiro, nossas equipes também estavam de olho no assunto. Na época, apuramos que no contrato firmado com a prefeitura, existe uma cláusula que determina que as empresas de transporte coletivo contratem os seguranças. A Grande Londrina seria responsável por 65% do serviço, a Londrisul, 35%. A TCGL propôs rescindir o contrato da empresa de vigilância para reduzir custos, alegando dificuldades financeiras por causa da pandemia. O número de seguranças teria diminuído muito, como o que está sendo constatado pelas nossas equipes diariamente. Faz dias que eu não vejo mais, mas tinha. Parece... Há algum tempo, né? Tinha. A gente via sempre os fiscais por aqui. Mas agora não. Agora não estou vendo mais, não. Para quem pega esse horário, a gente que é mulher, muito insegurança. Vamos fazer o seguinte, tá? A gente está nesse momento com as nossas equipes ao vivo em 2 terminais da cidade. Mas eu queria, antes de mais nada, que você, meu amigo, você, minha amiga, que pega busão todo dia, tá? Eu vou trazer a nota que a Grande Londrina enviou. E eu estou aqui em mãos com um documento que consta do contrato de concessão da CMTU para com a Londrisul, da CMTU para com a Grande Londrina, e que estabelece a obrigatoriedade desse segurança. Já vou mostrar isso, vou cobrar a CMTU sim, mas eu queria ouvir de você. Anne, por favor, põe os emojis. Você que pega busão todo dia, aí no terminal do teu bairro, você tem visto a presença de vigilantes? Juliana, eu tenho visto sim, acho que vocês estão exagerando, em um momento ou outro que não tem, mas eu tenho visto vigilantes sim. Se você tem visto, manda para mim aqui, ó, amarelinho, por favor. 991210893. Não, Juliano, eu não tenho visto, não. Eu tenho visto. Eu não tenho visto. Eu quero que você me ajude a fazer o jornalismo da RIC. Eu quero que você me ajude a fazer o balanço, tá? Já vou liberar aqui para você, porque ninguém melhor que você para falar do transporte coletivo. Juliano, você pega busão todo dia? Não. Eu não vou ser hipócrita e dizer assim, ai, pego. Não, é você. E é você que a gente quer ouvir. Divide a tela, por favor. Se você está encontrando nos terminais vigilantes, manda para mim o amarelinho. Se você não está encontrando, você manda o vermelhinho. É o povo falando aqui, tá? Em nota, a Grande Londrina informou que por receber mais usuários, o Terminal Central concentra uma equipe maior de seguranças e que em casos de ocorrência nos terminais de bairros, o motorista avisa a equipe do Terminal Central, que envia apoio até o local e comunica a polícia. A empresa ainda orienta que a pessoa que sofre assédio tem que procurar imediatamente o motorista do ônibus para que ele faça os primeiros contatos e encaminhe a ocorrência. De verdade, se for sair do Terminal Central para ir até os bairros, a pessoa já vai ser alvo da violência extrema, porque não chega, tá? Está falando de extremos na cidade. E é o povo dizendo aí, ó, um outro aparece aí mandando amarelinho se você encontra a vigilância no terminal. Vermelhinho se você não encontra. E sabe de quem é a responsabilidade disso? É das empresas? Não, é da CMTU.
Porque a CMTU tem que cobrar as empresas. Ela recebe uma taxa para administrar o transporte coletivo. É ela que tem que cobrar de uma empresa. O contrato é feito com a empresa pela CMTU. Eu não tenho que cobrar a empresa. Eu tenho que cobrar a CMTU, que só existe para isso. E para cuidar do trânsito. Só para isso. Que recebe para isso. A CMTU não está aí para ser cabidão de emprego. Apesar de em alguns momentos parecer que é isso. A CMTU está aí para cuidar do trânsito e do transporte coletivo. A nossa equipe está em 2 terminais agora. Eu já vou mostrar esse documento aqui, ó. Onde você vai entender que a falta de respeito com você, usuário, não é falta de respeito com o Juliano. É falta de respeito com você, cidadão. Ela é muito maior do que você imagina. Porque cobrar a presença de vigilantes nos terminais não é o que eu estou fazendo aqui da boca para fora. Eu só estou querendo que o contrato de concessão seja respeitado. Só estou querendo que você, meu amigo, você, minha amiga, seja respeitado. Vamos ao vivo aqui, por favor. Lamartine Cortes, Rafael Machado, em 2 terminais nesse momento. O Rafael está no terminal do Acapulco, aqui na Zona Sul. O Lamartine Cortes está lá no terminal da Zona Oeste, na Leste-Oeste. Lama, não conversei com vocês dois, fora do ar. Então fiquem à vontade se vocês quiserem me desmentir. Rafael Machado, Lamartine Cortes, se a realidade aí for outra, fiquem à vontade. Lama, tem vigilante nesse momento aí no Terminal Oeste? Bom, vamos lá, Juliano. Quando não tem, a gente mostra. Quando tem, a gente mostra também, porque é a informação correta. Eu vim aqui sexta-feira na hora do Cidade Alerta, não tinha. E agora tem um vigilante aqui. Me foi informado que ele começou a trabalhar às 10 da manhã verdade. E vai até às 8 da noite. Ele está aqui no cantinho aqui do terminal. Isto é verdade, a gente está mostrando, temos um vigilante, Terminal Oeste, a gente está falando ao vivo, passando a 1 da tarde aqui no Balanço Geral. Portanto, o turno dele começa às 10 da manhã e vai até às 8 da noite aqui no Terminal Oeste. Juliano. Ó, só para você entender, eu não sabia a situação do terminal aí, fiz questão de não saber antes, para ficar sabendo ao vivo. Mas o meu editor-chefe aqui, o Albert Silva, sabia. E não é porque tem vigilante lá que a gente estava com o Lamartine ao vivo, a gente ia mostrar. Ah, não vamos mostrar, porque se tem vigilante vai enfraquecer. Não, a gente faz jornalismo verdade aqui. Põe o Rafa para mim agora, por favor, que está no terminal lá do Cafezal. Rafa, aí nós já mostramos também em outras oportunidades que não tinha vigilante. Nesse momento, a 1h03 dessa segunda, tem vigilante aí? Não, Juliano, aqui não tem vigilante. Eu conversei com alguns funcionários, eles disseram que ontem tinha vigilante, mas hoje nada de vigilante, Juliano. Nada de vigilante. Agora é o seguinte, eu tenho aqui nas minhas mãos, e eu vou pedir até para coloca no telão para mim aqui, que fica até mais fácil para a gente poder mostrar. Quando eu digo que não é benesse das empresas colocarem os vigilantes nesses terminais, esse aqui é um anexo do contrato de concessão. Esse especialmente no que diz respeito à Grande Londrina. Com a Londrisul, a mesma situação, só que numa área de abrangência menor. Vem comigo aqui, Erlei, por favor, ó. Tem aqui os seguranças que devem ficar no terminal central. E a gente tem aqui, eu queria me atentar especialmente, ó, aqui embaixo, por favor, ó. 6 vigilantes que devem cumprir 44 horas semanais, das 6 da manhã até as 3 da tarde nos terminais de bairros. Tem um asterisco, já vou falar desse asterisco. Mais aqui, ó, mais 6 vigilantes que devem cumprir 44 horas semanais, das 3 da tarde à meia-noite, nos terminais de bairros. Mais um asterisco. E aqui tem os folguistas. O que são esses asteriscos? Vem comigo aqui, Erlei, vamos direitinho aqui. Isso aqui, ó, a gente não fez, não. Isso é um trecho do contrato, aqui na minha mão. Os postos de serviço referentes aos terminais de integração de bairros. Terminal do Milton Gavetti. Tem que ter segurança todo dia, das 6 da manhã à meia-noite. Lá no canto, por favor. Terminal do Vivi Xavier. Tem que ter segurança todo dia. Ouro Verde. Tem que ter. Região Oeste, onde o Lama tá. Acapulco, onde o Rafa tá agora. Irerê. Tem que ter segurança. Volta aqui, ó, das 6 da manhã até a meia-noite, 2 turnos. Não é benesse, a empresa é obrigada a manter. E assim como tá nesse quadro aqui, existe essa obrigatoriedade também da Londrisul. E aí que eu me pergunto,
Para que existe essa obrigatoriedade em contrato e ela não está sendo cumprida? Eu queria entender de verdade. Ô Albert, por favor, pega para mim novamente aí o PABX da CMTU. Porque eles estão se escondendo, dizem que não vão falar, só que eu repito, a responsabilidade é deles. 3379-7900. Eu liguei na sexta, a telefonista transferiu, mas quem disse que alguém atendeu, né? Filho feio não tem pai. Estamos falando de uma responsabilidade do poder público. Hoje o prefeito Marcelo Bellinati se recusou a falar desse assunto. Eu queria entender por que ninguém quer falar dessa história, tá? A CMTU diz que vai fiscalizar, diz que vai... Alô? Alô, CMTU, boa tarde. Boa tarde, por favor, eu queria falar na direção do transporte coletivo. Ah, sim, só que o Ramon está ocupado. Pode passar o número direto? Você não pode me passar na presidência, então? Não tem nenhum ramal desocupado agora? Era sobre qual assunto? Eu quero falar sobre a vigilância dos terminais. Então não é melhor falar lá no terminal? Não, porque é a CMTU que manda, né? Nos vigilantes. Eu precisava falar com alguém da CMTU. Mas então você tem que falar mesmo no 51, porque o 51 é do Wilson Santos de Jesus. Mas não tem como eu falar com o presidente da CMTU, de repente? Ó, você tem que ligar e falar no 3379-7951. Mas por que eu não posso ligar direto no PABX e você transferir, moça? Um minuto, por favor. Tá legal. Ela não tem culpa nenhuma, gente. Ela tá ali, é telefonista. Ah lá, tá transferindo aqui. A gente tentou a manhã inteira hoje, tá? Falar com a assessoria da CMTU e eles só sabem dizer o seguinte: a gente vai ver, é importante fiscalizar. A gente está confeccionando alguns banners. A pergunta que eu tenho para fazer para a CMTU é só essa: cadê os seguranças? Tá garantido ali. Tá no contrato de concessão. Obrigado a você pela audiência no YouTube. Muito obrigado, tá? Pela audiência a você, a região inteira com a gente. 1-7. Tá chamando. Repito, o prefeito Marcelo Bellinati não quis falar desse assunto hoje cedo, né? Essa hora tá todo mundo assim, né? É o Juliano, vamos atender. Melhor não. É o Juliano, pelo amor de Deus. Será que ninguém vai me atender? Ah, gente. A gente vai continuar em cima desse assunto, hein? Será que ninguém vai atender? Pelo que disse ali a telefonista, o chefe do setor de transporte coletivo está lá. Isso tá que nem batata quente, esse telefone. Ô, sou eu, vocês estão me vendo aí, não estão? Atende aí. Só quero saber, quando é que vocês vão cobrar das empresas que os seguranças trabalhem? Quando é que vocês vão cobrar das empresas que elas botem os seguranças? É só isso. Aposto que se fosse para participar do Boel a Fundo, eles atendiam. Ó, tá chamando ainda, gente. Daqui a pouco vai cair na telefonista de novo. Eu achei que não me atenderam, porque era sexta-feira, né? Ó, toca até cair. Eu quero que você entenda o seguinte: a gente está falando de um serviço público. Aliás, por que o prefeito não quis falar disso hoje cedo também, hein, prefeito? Pessoal do Núcleo de Comunicação, Zé Otávio, Neto Almeida. Gente, o Neto, que é repórter de tanto tempo da Rádio Paiquerê também, poxa, a gente precisa ouvir as autoridades. De verdade. Não é o Juliano que quer ouvir as autoridades, é o povo. É o telespectador do Balanço, do Cidade Alerta, é o telespectador da RIC, que não aguenta mais pagar uma tarifa cara do transporte coletivo e não ter o serviço a contento, e não ter o contrato respeitado, tá? É só isso. Ninguém está pedindo aqui que sirvam caviar para o passageiro. Ninguém está pedindo aqui nada disso. O que a gente está pedindo é que o contrato de concessão assinado entre a CMTU, entre a Prefeitura e as empresas seja cumprido. E não venha, mais uma vez, repito, a CMTU lavar as mãos. Não venha, como disseram hoje, a confeccionar um banner para fazer a conscientização. Não. Nós estamos cobrando o cumprimento de um contrato. Estão pagando pela segurança e a segurança não existe. Estão pagando por vigilantes e eles não estão trabalhando. E repito, posso falar isso
com muita propriedade, porque a gente já rodou todos os terminais e se tiver segurança trabalhando, eu vou mostrar sim, como a gente mostrou agora há pouco. Os nossos repórteres estão lá ainda, Albert, por favor? Me dá a imagem, por favor. Pode mostrar um segurança que está trabalhando lá no terminal, ali onde está o nosso Lamartine Cortes. E pode, por favor, pedir para o cinegrafista que está com o Rafa. Quem está com o Lamartine aqui, por favor, cinegrafista? O Alexandre Oshima, quem está com o Rafa? Juninho. Juninho e Oshima, podem girar, por favor? O Oshima pode parar onde está o vigilante, que o Lamartine mostrou agora ao vivo, trabalhando ali no terminal da Zona Oeste. E o Altair Júnior pode ir rodando o terminal aí para ver se você encontra algum segurança. O meu papel aqui não é simplesmente criticar por criticar. Não, o que eu quero, de verdade, sabe o que eu queria que tivesse acontecido nesse momento? Que em todos os terminais a gente tivesse essa imagem aqui, ó. Enche a tela com a imagem aqui do terminal da Zona Oeste. Eu queria muito que nesse momento, em todos os terminais, a gente tivesse um segurança que está ali, tá de verdade, trabalhando. Um profissional dedicado, alguém que está ali garantindo a segurança de todo mundo. E parabéns a esse vigilante, não sei o nome dele, mas parabéns, está ali exercendo a função, está ali garantindo segurança aos passageiros. Eu queria que essa imagem estivesse sendo registrada em todos os terminais. Me dá a imagem agora, por favor, do Acapulco. Mas não é. A imagem que se tem é essa, ó. O povão sentado aí, esperando o busão, sem ter o serviço prestado de uma forma decente. Não dá para aceitar esse tipo de coisa, tá? Até porque a gente paga por isso. Obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua companhia, você de Londrina, você de mais de 40 cidades da nossa região. Nós vamos seguir acompanhando esse assunto. A gente vai seguir sim, botando o dedo na ferida do transporte coletivo, do atendimento de qualidade, do atendimento com respeito à população, especialmente à população mais humilde, aquela que usa o transporte público todos os dias. Obrigado, Lamartine, obrigado, Oshima, obrigado ao nosso Rafael Machado, obrigado ao Altair Júnior. As nossas equipes seguem rodando a cidade 1h12. Eu volto a esse assunto, tá? Eu e o Muganza no Cidade Alerta, a gente não vai esquecer disso não, tá? Vamos falar